O Vitor luta contra as drogas há quase 6 anos. Ele está internado nesta clínica de tratamento de Pindamonhangaba e conta como se envolveu com a maconha, ainda na adolescência. Minha história com dependência química começou aos 15 anos de idade. Eu comecei a usar maconha com meu irmão e foi até os 19 anos, mais ou menos. Aí eu experimentei a cocaína. E eu experimentei a cocaína, usei durante um tempo e parei e voltei só na maconha. Quem conhece de perto a história de alguém que luta contra a dependência química sabe bem como o processo de recuperação é complicado. O uso abusivo de álcool, drogas ou tabaco é algo difícil de ser abandonado, já que a ação dessas substâncias afeta o cérebro e causa sensações diversas como euforia, relaxamento, estimulação e alívio de dor, além de provocar uma fuga da realidade e dos problemas do dia a dia. Essas sensações até parecem ser agradáveis, mas o preço a se pagar é alto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de drogas lícitas e ilícitas é responsável por mais de 3 milhões de mortes por ano. O esforço do Vitor para superar a dependência é diário. Ele e outras pessoas que se encontram na mesma situação precisam lidar todos os dias com o desejo de consumir algo que faz mal à saúde. E ele ainda enfrenta uma dificuldade a mais. Eu tenho TDAH, fui diagnosticado desde a infância. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade atinge cerca de 6% da população e é classificado em 3 tipos, cada um deles com características diferentes. O tipo desatento é aquela pessoa voada, que se distrai com facilidade, deixa tudo para depois e costuma ser desorganizada. Já o hiperativo tem o hábito de se envolver em atitudes arriscadas, tem pouca paciência, apresenta comportamentos impulsivos, fala muito e pode ser intrometido com assuntos alheios. E existe também o tipo combinado, que é uma mistura dos dois e normalmente apresenta quadros de baixa autoestima, prejuízo acadêmico, tem dificuldade para manter o foco e sofre com alterações emocionais, o que atrapalha bastante os relacionamentos. Eu era aquele aluno que ficava sentado 10 minutos durante a aula e os outros 40 levantando, indo na cadeira de aluno, conversando, brincando. A Karina é psicóloga e atende o Vitor. Ela comenta que pacientes diagnosticados com TDAH podem apresentar comorbidades que são prejudiciais à saúde física e mental, como distúrbio do sono e de aprendizagem, transtorno alimentar, transtorno do espectro autista e outros. O TDAH ele apresenta, no mínimo, de 4 a 5 comorbidades, né? As principais, né? Vamos falar da ansiedade, a depressão, né? E no caso da depressão do TDAH, é uma depressão por exaustão, né? É um funcionamento mental o tempo inteiro de tentar dar conta das coisas que a pessoa precisa dar, que acaba levando a essa exaustão mental associado com esse pensamento acelerado, né? E o uso de substância, né? O uso abusivo de substâncias que acaba acarretando dependência química, né? A Universidade de Toronto, no Canadá, realizou um estudo com quase 7 mil pessoas com idades entre 20 e 39 anos, sendo que 270 tinham TDAH. O resultado apontou que 36% dos jovens adultos diagnosticados com o distúrbio tiveram um transtorno por uso de álcool, ou seja, 1 em cada 3. No grupo sem TDAH, a taxa foi de 19%. No caso da cannabis, a prevalência foi de 23% contra 10%. O transtorno por uso de outras drogas foi de 18% contra 5%. O que liga o sinal de alerta é a alta taxa de transtorno por uso de substâncias, que chegou a 49%. Com isso, os dados indicam que pessoas com TDAH têm até 3 vezes mais chances de desenvolver problemas relacionados ao uso abusivo de substâncias. Um risco muito grande para quem busca refúgio nas drogas ou no álcool. O que o TDAH tem, que é um fator de risco para as dependências químicas, né, é o fato de que, do ponto de vista neurobiológico, eles têm o problema da impulsividade, né, que é um dos elementos do diagnóstico do TDAH, né, e essa incapacidade de postergar
decisões, eles querem sempre tudo muito na hora, eles muitas vezes atropelam, né, situações, o que é propriamente típico da própria sintomatologia que eles apresentam, né? O Paulo é o diretor do centro onde o Vitor está se tratando. Segundo ele, diversos outros internos apresentam quadros semelhantes, em que o TDAH pode ter sido o principal responsável pela dependência. Eu diria que de 50, pelo menos uns 35 ou até mais pacientes têm um histórico na infância, na primeira infância, na juventude, de hiperatividade, de déficit de atenção, que são relatados durante a anamnese que é feita com a família. Então, assim, está muito relacionado à dependência química. A falta de diagnóstico do TDAH é um fator que dificulta o processo de tratamento dos transtornos por uso de substâncias. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, os procedimentos ambulatoriais clínicos a pacientes com TDAH subiram quase 25% entre 2021 e 2023. No mesmo período, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares a pacientes que fazem uso de drogas cresceu quase 140%. Porém, a Secretaria da Saúde do Estado não soube informar quantos desses pacientes foram diagnosticados com TDAH, já que a maneira como as informações são lançadas na plataforma estadual não permite esse tipo de análise. Isso significa que muitas vezes os pacientes são tratados apenas como dependentes, mas também deveriam receber acompanhamento para tratar o TDAH. O período de risco para uso de drogas, pegando a população geral, é o período de maior risco é o período da adolescência, que às vezes passa batido, né? A preocupação é tratar a dependência química, é tratar a situação mais grave que está ali aparente, e se deixa de fazer o diagnóstico de TDAH, né? Porque eles entram por outra via, né? Eles entram pela via da dependência química e não pela via do TDAH. Então, o que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo? Tratar o TDAH. O TDAH tem que ser tratado, ele tem que ser visto, ele tem que ser reconhecido. Muitas pessoas falam, essa pessoa não tem TDAH. Ela tem uma vida profissional, funcional, atuante, tem cargos importantes, mas o desgaste que ela tem para estar onde ela está é gigantesco. Então, primeiro tem que reconhecer e tratar, né? Nós estamos falando de sintomas ao longo de uma vida, nós não estamos falando de uma questão de moda atual, que essa pessoa passou a sentir isso agora, tem um histórico nisso. Esta é a segunda passagem do Vitor pelo centro de tratamento, e ele espera que seja a última, e por isso dá o recado para que ninguém mais passe pelo que ele passou com as drogas. O primeiro recado é não usem, né? É um caminho sem volta, porque é um caminho que você vai gostando, vai para maconha, vai para cocaína, vai para o crack, você vai se afundando. E eu espero fazer dessa a última, né? Trabalhar, pegar os recursos que eles estão me dando e fazer dessa internação minha melhor e a última, se Deus quiser. O Sistema Único de Saúde oferece suporte médico e psicológico para diagnóstico e acompanhamento do transtorno. O primeiro passo é procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Caso o tratamento não esteja disponível em sua UBS, você pode solicitar informações sobre serviços de atenção especializada, como os Centros de Atenção Psicossocial, que são unidades de referência para transtornos mentais e podem oferecer suporte específico. Com esses passos, você consegue acesso ao tratamento gratuito pelo SUS e um acompanhamento adequado para o TDAH. E olha só, entre a gravação da reportagem e a exibição, o Victor recebeu alta e a gente está aqui torcendo para que ele continue focado e determinado a ficar longe das substâncias químicas. Boa sorte, viu, Victor? Esse esforço vai valer a pena. Fique firme nesse propósito e a gente está aqui torcendo por você.